Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Paiva, professor de Direito Administrativo, e hoje estamos dando continuidade ao nosso curso básico de Direito Administrativo para concursos. A nossa aula de hoje será sobre princípios implícitos do direito administrativo. Nós hoje vamos abordar 3 princípios implícitos. O primeiro é o princípio da especialidade, o segundo da hierarquia e o terceiro é o princípio da segurança jurídica. Esse princípio da segurança jurídica é muito importante. Vamos começar pelo princípio da especialidade. O princípio da especialidade, eu tenho 3 observações a fazer. Ele é decorrente dos princípios da legalidade, da indisponibilidade do interesse público e eficiência. Então, esse princípio da especialidade, ele decorre desses 3 outros princípios que nós já estudamos nas aulas anteriores. Se vocês não viram as aulas anteriores, eu recomendo que vejam, para entenderem melhor a aula de hoje. Outra observação que é muito importante, e talvez seja a mais importante de todas, é que esse princípio da especialidade está ligado à ideia de descentralização administrativa. Então isso aqui é muito importante, descentralização administrativa. Eu tenho notado que essa ligação entre o princípio da especialidade e a descentralização administrativa está caindo em muitas questões de concursos públicos. Então vocês sempre associem isso, princípio da especialidade com descentralização administrativa. E eu tenho última observação a fazer sobre esse princípio, né? É que a administração pública, ela não pode alterar os fins para que foram criadas. Então, se um determinado órgão ou entidade foi criado para um determinado fim, o gestor desse órgão ou entidade não pode alterar o fim para o qual ele foi criado. Agora eu vou explicar no gráfico em seguida a parte prática desse princípio da especialidade, como se dá na prática esse princípio, tá certo, pessoal? Então, pessoal, agora eu vou explicar como ocorre na prática o princípio da especialidade. A administração pública, ela é formada pela administração direta e também pela administração indireta. A administração direta tem muitas funções, atividades, mas ela se sente sobrecarregada e precisa delegar algumas funções e atividades para a administração indireta. Então, através do princípio da especialidade, há uma delegação de atividades da administração direta para indireta. A administração indireta é formada pelas entidades autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações públicas. Cada uma dessas entidades tem um fim ou uma finalidade. E cada fim ou finalidade dessas entidades aqui é específica, ou seja, elas fazem algo que é determinado em lei e não pode ser alterado porque já está determinado em lei. Eu vou dar um exemplo que é a SUDENE. A SUDENE é uma autarquia federal e a SUDENE tem como fim impulsionar o crescimento e desenvolvimento econômico de sua área de atuação. Então, como nós vimos, essa finalidade ou fim da SUDENE não pode ser alterado. E com isso fechamos esse princípio da especialidade. O próximo princípio que nós abordaremos será o princípio da hierarquia. Bom, pessoal, agora nós vamos tratar sobre o princípio da hierarquia. Nós vamos fazer algumas observações sobre esse princípio a fim de vocês o entenderem melhor. A primeira observação é que os órgãos administrativos são estruturados de modo que há uma relação de coordenação e subordinação entre uns e outros. Então isso aqui é o mais importante desse princípio que está sempre caindo nos concursos. Vocês têm que decorar que há uma relação de coordenação e subordinação entre uns e outros. Quer dizer, existe essa relação de coordenação e subordinação entre os órgãos. Isso aí exprime o princípio da hierarquia. Então, quando vocês lembrarem do princípio da hierarquia, vocês devem automaticamente se lembrar de coordenação e subordinação entre os órgãos. Tá certo? Agora eu vou passar para a segunda observação.
Esse princípio ele é exclusivo para as funções administrativas e não legislativas e judiciais. Normalmente é assim, esse princípio é para as funções administrativas. Ocorre que tem uma grande exceção, que é agora o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele exara súmula vinculante. Então, quando o Supremo Federal, através de um ato administrativo, ele elabora uma súmula vinculante, todos os demais órgãos do Poder Judiciário estão vinculados a essa decisão do Supremo. Então, há uma hierarquia entre o Supremo e os demais órgãos do Poder Judiciário. Então, a partir daí, esse princípio da hierarquia também vale para o Poder Judiciário, nesse caso, do Supremo Tribunal Federal. Então, pessoal, sobre o princípio da hierarquia, eu tenho uma última observação a fazer. Esse princípio, ele acarreta prerrogativas para a administração pública. Ou seja, ela pode rever atos dos subordinados. Então, ela pode modificar. Rever aqui significa modificar os atos feitos pelos subordinados. Outra prerrogativa da administração pública, advinda do princípio da hierarquia, é que ela pode delegar e avocar atribuições. E, por fim, ela pode também punir. Então, essas são algumas prerrogativas. Tem outras prerrogativas para a administração pública decorrentes do princípio da hierarquia. Eu vou dar um exemplo desse princípio da hierarquia. Por exemplo, num determinado ministério, tem um setor que elabora notas técnicas sobre reajuste salarial. O chefe desse setor, ele pode avocar para si a elaboração dessas notas técnicas. Então, essa avocação que ele faz para si dessas notas técnicas o princípio, é decorrente do princípio da hierarquia. Ele tira dos subordinados a competência de exarar essas notas técnicas e ele mesmo faz essas notas técnicas, ou exara notas técnicas. Tá certo? Então, com isso, agora nós vamos falar sobre o princípio da segurança jurídica. Um princípio que sempre cai em concursos e é muito importante. E agora, pessoal, nós vamos falar sobre o último princípio da aula de hoje, que é o princípio da segurança jurídica. Nós temos algumas observações a fazer sobre esse princípio. Prestem bem atenção que esse princípio é muito importante e está sempre caindo nos concursos públicos. A primeira observação é que é um princípio geral do direito. É um princípio geral do direito. Então, não é só do direito administrativo, ele é um princípio geral do direito. Outra observação é que ele é previsto expressamente no artigo 2º da Lei 9.784 de 99. Essa lei trata de quê? Trata do processo administrativo federal. Certo? É uma lei muito importante e esse princípio da segurança jurídica está contido nessa lei. Outra observação é que esse princípio da segurança jurídica, ele está ligado aos princípios da confiança e boa-fé. Então, guardem bem, esse princípio está diretamente ligado aos princípios da confiança e da boa-fé. E esse princípio permite a estabilidade das relações jurídicas. Isso aqui é muito importante. A estabilidade das relações jurídicas é decorrente do princípio da segurança jurídica. Isso é fundamental nesse princípio, que ele permite essa estabilidade das relações jurídicas. Tá certo, pessoal? Gravem bem isso. É muito importante. Outra observação é que não pode haver mudança repentina na legislação ou na interpretação das normas que possa retroagir atingindo. Atingindo o quê? Os direitos adquiridos, os atos jurídicos perfeitos e a coisa julgada.
Então prestem atenção, não pode haver mudança tanto na legislação, nas leis, como na interpretação dessas leis ou normas que atinjam, que retroajam e atinjam os direitos adquiridos, os atos jurídicos perfeitos e a coisa julgada. Isso está sempre caindo em concurso. Decorem bem. Esse princípio da segurança jurídica, ele permite que a pessoa tenha segurança em relação aos direitos adquiridos, aos atos jurídicos perfeitos e à coisa julgada. Eu vou dar um exemplo agora desse princípio. Por exemplo, a administração pública municipal, ela não pode ter uma nova interpretação de uma lei tributária e aplicá-la de forma retroativa. Então, aqui é aplicado o princípio da segurança jurídica. Então, a administração pública municipal, ela não pode mudar a interpretação e fazer com que essa lei tenha uma interpretação que retroaja, que atinja as pessoas no passado, tá certo? E com isso, nós encerramos nossa aula de hoje sobre princípios implícitos da administração pública ou do direito administrativo. Nós vamos agora resolver algumas questões para a melhor fixação da matéria. Pronto, pessoal, agora chegou o momento mais importante da nossa aula, que é a resolução das questões. Ano 2013, Banca FGV, órgão TJ Amazonas, prova analista judiciário. A administração pública interpretou uma determinada lei, reconhecendo que determinado grupo de pessoas não deve ser tributado. Posteriormente, alterou essa interpretação e quer cobrar o tributo dessas pessoas de forma retroativa. Tal atitude é vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Assinale a alternativa que indica o princípio que possui ligação direta e imediata com essa vedação. Alternativas: letra A, indisponibilidade do interesse público. Letra B, segurança jurídica. Letra C, impessoalidade. Letra D, supremacia do interesse público. Letra E, autotutela. Então vamos ver aqui, pessoal, as respostas dessa questão. As letras, não é? A primeira letra, indisponibilidade do interesse público. Será que é essa? Não, eu acho que não tem nada a ver. Aqui é uma mudança da interpretação da lei em relação ao tributo. Então não tem nada a ver. Segurança jurídica, sim, essa é a resposta. Porque a administração pública, ela não pode mudar de forma retroativa uma interpretação de uma lei ou de uma norma. Então a resposta aqui é letra B. Vamos para a próxima questão. Ano 2023, Banca Objetiva, órgão Prefeitura de Horizontina, Rio Grande do Sul, prova almoxarife. Em relação ao princípio que rege a relação de coordenação e de subordinação entre os órgãos que compõem a estrutura da administração pública, assinalar a alternativa correta. Vejam bem, aqui está falando em relação ao princípio que rege a relação de coordenação e de subordinação. Vocês se lembram da aula de hoje? Vamos às alternativas. Letra A, princípio da hierarquia. Letra B, princípio da autotutela. Letra C, princípio da publicidade. Letra D, princípio da motivação. Então, eu acho que essa vocês todos acertaram, né? Eu acho que nem precisa pensar muito, né? É o princípio da... 1, 2, 3... É a letra A. Princípio da hierarquia, como foi comentado na nossa aula de hoje. É uma relação de coordenação e de subordinação. Vamos para a próxima questão. Ano 2011, Banca FCC, órgão TRT, 20ª Região, Sergipe, prova analista judiciário. No que concerne à administração pública, o princípio da especialidade tem por característica alternativas a descentralização administrativa através da criação de entidades que entregam a administração indireta. Letra B, a fiscalização das atividades dos entes de administração indireta. Letra C, o controle de seus próprios atos com possibilidade de utilizar-se dos institutos de anulação e revogação dos atos administrativos. Letra D, a relação de coordenação e subordinação entre uns órgãos da administração pública e outros, cada qual com atribuições definidas em lei.
Letra E. A identificação com o princípio da supremacia do interesse privado inerente à atuação estatal. Vamos nessa questão examinar cada uma das 5 letras, A, B, C, D e E. A primeira, vamos repetir aqui o enunciado. No que concerne à administração pública, o princípio da especialidade tem por característica, letra A. Vamos analisar. A descentralização administrativa através da criação de entidades que integram a administração indireta. O que é que estudamos na aula de hoje? Foi exatamente isso. Então, a resposta a essa questão é a letra A. O princípio da especialidade tem por característica a descentralização administrativa através da criação de entidades, que eu falei, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas, que integram a administração indireta. Então, a resposta aqui é a letra A. Vamos examinar as outras letras. Letra B. A fiscalização das atividades dos entes da administração indireta. Que princípio é essa letra? Esse princípio aqui é o princípio da tutela. O princípio da tutela, ele faz com que haja uma fiscalização das atividades dos entes da administração indireta pela administração direta. Vamos analisar agora a letra C. O controle de seus próprios atos com possibilidade de utilizar-se dos institutos da anulação e revogação dos atos administrativos. Essa afirmativa aqui, ela tem relação com que princípio do direito administrativo ou da administração pública? Vou dar um tempo para vocês pensarem. 1, 2, 3, é o princípio, já pensaram aí? É o princípio da autotutela. Que com o princípio da autotutela, há o controle dos seus próprios atos. E pode haver anulação e revogação desses mesmos atos. Vamos para a próxima letra. Letra D. Aí vocês vão falar qual é o princípio da letra D, tá bom? A relação de coordenação e subordinação entre uns órgãos da administração pública e outros, cada qual com atribuições definidas em lei. Vejam bem, aqui tem uma relação de coordenação e subordinação. Esse princípio, isso está ligado aqui princípio ao princípio, exatamente. Eu tenho certeza que vocês acertaram, que foi visto na aula de hoje, ao princípio da hierarquia. E por fim, a letra E, a identificação com o princípio da supremacia do interesse privado inerente à atuação estatal. Não tem princípio do interesse privado, existe princípio da supremacia do interesse privado. Existe sim o princípio da supremacia do interesse público, que nós já estudamos nas nossas aulas anteriores. O princípio da especialidade, ele é decorrente de 3 outros princípios. Quais são, pessoal? São os princípios da legalidade, indisponibilidade do interesse público e eficiência. Então, esse princípio da especialidade decorre desses 3 outros princípios. E com a resolução dessa nova questão, acabamos nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, façam suas perguntas, tirem dúvidas, façam observações no nosso canal. E se vocês querem passar nos concursos, não deixem de se inscrever no canal. Certo, pessoal? Desejo a todos bons estudos e boa sorte nos próximos concursos públicos. Até a próxima aula.